Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês uma história bíblica que vai te deixar chocado. Essa história está no livro de Juízes, capítulo 19, e é uma das mais terríveis e tristes da Bíblia. Ela mostra como a nação de Israel se afastou de Deus e as consequências trágicas disso. Eu vou ler alguns versículos e comentar sobre eles, mas eu recomendo que vocês leiam o capítulo inteiro depois para entender melhor o contexto e a mensagem dessa história. Mas antes, e como de costume, gostaria de lhe pedir com grande humildade que, se ao final do vídeo você gostar, clique no botão de like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe o mesmo, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Dito isso, vamos começar? A história começa com um levita, que era um homem que pertencia à tribo de Levi, a tribo responsável pelo serviço religioso em Israel. Esse levita adquiriu uma mulher como sua concubina, que era uma espécie de esposa secundária, sem os mesmos direitos e deveres de uma esposa legítima. A Bíblia não diz o nome dessa mulher, nem o motivo pelo qual o levita a escolheu como concubina. O que sabemos é que ela traiu o levita e fugiu para a casa do pai dela, que ficava em Belém, na tribo de Judá. Vejam o que diz o versículo 1. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, houve um levita que morava numa região distante da parte montanhosa de Efraim. Ele tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Juízes 19:1. O levita ficou 4 meses sem ir atrás da sua concubina, até que resolveu ir buscá-la e tentar reconciliar-se com ela. Ele viajou até Belém e foi recebido pelo pai da mulher, que ficou muito feliz em vê-lo. O pai da mulher foi tão hospitaleiro que insistiu para que o levita ficasse alguns dias em sua casa, antes de voltar para sua terra. O levita aceitou o convite e ficou 5 dias na casa do sogro, comendo, bebendo e se divertindo. Vejam o que diz o versículo 4. E seu sogro, o pai da moça, o deteve, e ficou com ele 3 dias. E comeram, beberam e passaram ali a noite. Juízes 19:4. No 4º dia, o levita se levantou cedo e se preparou para partir, mas o sogro o convenceu a ficar mais um pouco até o fim do dia. No 5º dia, a mesma coisa aconteceu, mas o levita decidiu que era hora de ir embora. Ele saiu da casa do sogro com sua concubina e 2 jumentos, já no final da tarde. Vejam o que diz o versículo 8. E ao 5º dia, levantou-se de madrugada para partir. Então disse o pai da moça: fortalece o teu coração e espera até que decline o dia. E comeram ambos. Juízes 19:8. O levita viajou até Jerusalém, que naquela época ainda não era dominada pelos israelitas, mas pelos jebuseus, um povo pagão. Ele não quis ficar na cidade dos jebuseus e preferiu seguir viagem até uma cidade de Israel. Ele chegou até Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. Ele esperava encontrar hospitalidade entre seus irmãos israelitas, mas se decepcionou. Vejam o que diz o versículo 15. E foram, e sentaram-se na praça da cidade, porque não havia quem os recolhesse em casa para passarem a noite. Juízes 19:15. Ninguém na cidade quis receber o levita e sua concubina, até que apareceu um homem idoso, que também era um estrangeiro, pois morava na região montanhosa de Efraim, assim como o levita. Esse homem viu o levita na praça e se compadeceu dele. Ele se ofereceu para hospedá-lo em sua casa e lhe deu comida, bebida e forragem para os jumentos. O levita aceitou a oferta e entrou na casa do homem. Vejam o que diz o versículo 20. E disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Juízes 19:20. Até aqui, a história parece tranquila, mas é a partir daqui que as coisas começam a ficar horríveis. Enquanto o levita e sua concubina estavam na casa do homem idoso, eles foram cercados por homens pervertidos da cidade que bateram na porta e exigiram que o dono da casa lhes entregasse o levita, para que eles pudessem ter relações sexuais com ele.
Isso mesmo, vocês ouviram bem. Eles queriam abusar sexualmente do levita, um ato de violência e perversão que desagrada a Deus. Vejam o que diz o versículo 22. Enquanto eles alegravam o seu coração, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta. E falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Juízes 19, 22. O dono da casa saiu e tentou convencer os homens a desistirem daquela loucura. Ele disse que eles não podiam fazer mal ao levita, que era seu hóspede, e que isso seria uma maldade. Mas os homens não quiseram ouvir. Então, o dono da casa fez uma proposta terrível. Ele ofereceu sua filha virgem e a concubina do levita para serem abusadas pelos homens pervertidos, desde que eles poupassem o levita. Vejam o que diz o versículo 24. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele vô-las tirarei fora. Humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais loucura. Juízes 19, 24. Isso é chocante, não é? Como alguém pode oferecer sua própria filha e a mulher de outro homem para serem violentadas por uma multidão de depravados? Como alguém pode valorizar mais a vida de um estranho do que a de sua própria família? Isso mostra como a nação de Israel estava corrompida e distante de Deus, que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e que ordenou que o casamento fosse honrado e respeitado. Mas os homens pervertidos não aceitaram a proposta do dono da casa e continuaram insistindo em ter o levita. Então, o levita fez algo ainda mais chocante. Ele pegou sua concubina e a empurrou para fora da casa, para os homens pervertidos. Vejam o que diz o versículo 25. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou na sua concubina e lhe tirou para fora. E eles a conheceram, e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e a deixaram ao subir da alva. Juízes 19, 25. A concubina foi estuprada e abusada durante toda a noite, até o amanhecer, por aqueles homens malignos. Ela sofreu uma violência indescritível, que nenhuma mulher deveria sofrer. Ela foi tratada como um objeto, como um lixo, como uma coisa sem valor. Ela foi abandonada pelo seu senhor, que deveria protegê-la e cuidar dela. Ela foi entregue à morte, sem nenhuma misericórdia. Vejam o que diz o versículo 26. E ao romper da manhã, a mulher voltou à casa onde estava o seu senhor e caiu à porta da casa, e ficou ali até que se fez claro. Juízes 19, 26. A mulher conseguiu escapar dos homens pervertidos e voltou à casa onde estava o seu senhor, mas ele não abriu a porta para ela. Ela ficou caída no chão, sem forças, sem vida, sem esperança. Ela esperou que o seu senhor a socorresse, mas ele não se importou com ela. Vejam o que diz o versículo 27. E levantando-se seu senhor pela manhã, abriu as portas da casa e saiu a seguir o seu caminho. E eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Juízes 19, 27. O levita se levantou pela manhã, abriu a porta da casa e saiu para seguir o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Ele viu a mulher, sua concubina, jazendo à porta da casa, com as mãos sobre o limiar, como se estivesse implorando por ajuda. Mas ele não demonstrou nenhuma compaixão, nenhuma tristeza, nenhuma culpa. Ele apenas disse a ela: levanta-te e vamos. Mas ela não respondeu, pois estava morta. Vejam o que diz o versículo 28. E disse-lhe: levanta-te e vamos. Porém não houve resposta. Então ele a pôs sobre o jumento e levantou-se e foi-se ao seu lugar. Juízes 19, 28. O levita colocou o corpo da mulher sobre o jumento e levantou-se e foi-se ao seu lugar. Ele não fez nenhum funeral, nenhum lamento, nenhum sepultamento. Ele apenas levou o corpo da mulher para sua casa e fez algo chocante. Ele pegou uma faca e cortou o corpo da mulher em 12 pedaços e enviou cada pedaço para uma das 12 tribos de Israel.
Ele fez isso para mostrar a todos o que tinha acontecido em Gibeá e para provocar uma reação do povo. Vejam o que diz o versículo 29. E chegando ele à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. Juízes 19, 29. As 12 tribos de Israel receberam os pedaços do corpo da mulher e ficaram chocadas com o que viram. Eles reconheceram que aquilo era uma atrocidade, uma vergonha, uma abominação. Eles disseram que nunca tinha acontecido algo tão terrível desde que saíram do Egito. Eles se reuniram para decidir o que fazer e juraram que não descansariam até que os culpados fossem punidos. Vejam o que diz o versículo 30. E sucedeu que, vendo a todos os que a viram, disseram: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até ao dia de hoje. Ponderai isto, consultai e falai. Juízes 19, 30. A história de Juízes 19 termina aqui, mas a história continua nos capítulos seguintes, com uma guerra civil entre as tribos de Israel. As outras tribos exigiram que a tribo de Benjamim entregasse os homens pervertidos de Gibeá para que fossem executados. Mas a tribo de Benjamim se recusou e se preparou para lutar contra as outras tribos. Houve uma grande batalha em que milhares de vidas foram perdidas. Apenas 600 homens de Benjamim sobreviveram, sem mulheres para se casar e procriar. As outras tribos de Israel se arrependeram de ter quase exterminado uma das suas tribos e tentaram ajudar, mas acabaram criando mais problemas. Eles deram 400 mulheres de outra tribo para os homens de Benjamim, mas ainda restavam 200 homens sem esposas. Então eles tiveram uma ideia terrível. Eles mandaram os homens de Benjamim sequestrarem mulheres de outra tribo durante uma festa e levarem-nas como esposas. Eles fizeram isso sem o consentimento das mulheres, nem dos pais delas. Eles roubaram e violaram o direito das mulheres, causando consequências negativas para muitas pessoas. Vejam o que diz o versículo 23 do capítulo 21. E os filhos de Benjamim fizeram assim, e levaram mulheres conforme ao número deles, das que arrebataram das danças que fizeram. E foram-se, e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Juízes 21, 23. Essa é a história bíblica de Juízes 19 e dos capítulos seguintes. Uma história que nos mostra como a nação de Israel se afastou de Deus, e o resultado trágico disso. Uma história que nos mostra como a lei em Israel não estava sendo respeitada e aplicada. Uma história que nos mostra como o homem na história valorizava mais a vida de um estranho do que a de sua própria filha e concubina. Uma história que nos mostra como a mulher na história foi abusada e morta, sem nenhuma justiça ou misericórdia. Uma história que nos mostra como as más decisões tomadas pelos benjamitas e pelas outras tribos de Israel causaram mais violência, morte e sofrimento. Uma história que nos mostra como quanto mais nos afastamos de Deus, mais vulneráveis nos tornamos a cometer atos que jamais imaginaríamos fazer. Mas essa história também nos mostra algo mais. Ela nos mostra como Deus ainda mostra graça para nós, mesmo quando nós nos rebelamos contra Ele. Ela nos mostra como Deus ainda tem um plano para nós, mesmo quando nós estragamos tudo. Ela nos mostra como Deus ainda pode restaurar o que foi quebrado, mesmo quando nós perdemos a esperança. Ela nos mostra como Deus ainda pode usar pessoas imperfeitas, mesmo quando elas cometem erros terríveis. Ela nos mostra como Deus ainda pode fazer algo bom, mesmo quando tudo parece ruim, porque essa história não é o fim da história. Essa história faz parte de uma história maior, a história da salvação. A história de como Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar dos mortos para nos dar vida eterna. A história de como Jesus é o Rei que Israel precisava e que nós precisamos. A história de como Jesus é o Salvador que nos liberta da escravidão do pecado e nos dá uma nova identidade.
A história de como Jesus é o Senhor que nos ensina a viver de acordo com a sua vontade e nos dá o seu Espírito Santo. A história de como Jesus é o amigo que nos ama incondicionalmente e nos dá a sua graça. Essa é a história que nós precisamos ouvir e que nós precisamos contar. Essa é a história que nos dá esperança e que nos dá sentido. Essa é a história que nos transforma e que nos faz parte da família de Deus. Essa é a história que nos leva a adorar a Deus e a servir ao próximo. Essa é a história que nos prepara para o final da história, quando Jesus voltará para julgar o mundo e para estabelecer o seu reino de justiça, paz e amor. Então, pessoal, essa foi a história bíblica de Juízes 19 e dos capítulos seguintes. Uma história que nos choca, mas que também nos ensina. Uma história que nos confronta, mas que também nos conforta. Uma história que nos desafia, mas que também nos encoraja. Uma história que nos leva a refletir sobre a nossa vida e sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu comentário e compartilhem com os seus amigos. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem as notificações. Eu agradeço muito a todos que me acompanham e me ajudam a continuar esse trabalho. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.